O que há de verdade na história de que Abel Ferreira está disposto a ficar no Verdão até 2027? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala sobre mais um problemaço no Corinthians. Patrocinadora Master Alvinegra, responsável pela maior parte dos salários de Memphis Depay, não aparece na lista liberada pelo governo para casas de apostas que podem operar a partir de 11 de outubro. Falo também sobre o Flamengo. Existe alguma chance de Gabigol renovar o contrato depois da demissão de Tite? Sobre o São Paulo, quanto é que o tricolor fatura com a série de shows de Bruno Mars? Bastante dinheiro. Falo também sobre um bastidor importante que envolve o Atlético Mineiro, sobre Vidalba, fica ou não no Cruzeiro, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial do segmento de apostas esportivas. Os caras são patrocinadores da Champions League, do programa do Nicola e ainda dão até R$500 de bônus para você. Já explico como é que funcionam os bônus, antes contar que os R$200 que eu havia colocado 2 semanas atrás para começar a brincar já se transformaram em R$823. Na tela com apostas que eu fiz nessa terça-feira, perdi uma por causa do empate do Frankfurt, mas acabei me dando super bem em outras duas. Uma delas com gol do Haaland no jogo do Chelsea, do City, além de mais de 10 escanteios nessa partida. A outra foi uma tripla, imaginando as vitórias do Barcelona, da Inter de Milão e do Manchester City. Para essa quarta-feira tem muita coisa interessante. Começando com Champions League, estou mostrando para vocês na tela a minha tripla, imaginando a vitória do Real Madrid, do Liverpool e do Girona. Nas apostas aumentadas, que são promoções que a Bet365 faz, que tal essa do meio? Com vitória do Real Madrid contra o Lille, com Vinícius Júnior e Bellingham chutando pelo menos 2 vezes cada, cotação de R$11 para cada real apostado. Para completar, é óbvio que tem Copa do Brasil, as partidas semifinais marcadas para de noite. Tem Atlético Mineiro e Vasco, imagino que vai dar Galo. Tem Flamengo e Corinthians, estou muito na dúvida entre vitória do Flamengo ou empate. Se você gosta de futebol, vem se divertir comigo na Bet365. Para participar é simples, estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro e utilize o promo code Nicola para ter direito a 50% de bônus no valor do seu depósito, bônus máximo de R$500. Lembrança de que o valor mínimo para depósito é de R$30 e você precisa ter 18 anos ou mais e sempre jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Primeiro para contar que a CBF acabou de vez com qualquer esperança de Vasco e Corinthians de reversão em relação às datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. A CBF, inclusive, já divulgou a tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro que foram antecipados para o pós-data FIFA. Quero contar também que Renato Gaúcho está completamente sem moral no tricolor gaúcho. Houve uma reunião do Conselho de Administração e somente o presidente, entre os 7 participantes da reunião, defenderam a ideia de Renato Gaúcho continuar na próxima temporada. Quero contar também que, de acordo com os jornalistas do Rio Grande do Sul, o Santos teria pedido o zagueiro Gustavo Martins na negociação envolvendo o Soteldo, que deve ser comprado pelo Grêmio, mas o tricolor gaúcho não aceitou a inclusão desse nome. A saideira do giro de notícias, Matheus Nunes, brasileiro naturalizado português, chegou a ser detido em Madrid no mês de setembro durante a data FIFA, tudo por conta de um incidente numa boate. Uma pessoa foi tentar fotografá-lo saindo do banheiro dessa boate. O Matheus pegou o telefone dessa pessoa que o acusou de ter roubado esse celular. A coisa foi parar essa confusão foi parar na delegacia e agora o Matheus Nunes vai aguardar o julgamento em liberdade. Bora falar sobre o Cruzeiro, com informação importante sobre o futuro de Lucas Vidalba, zagueiro de 29 anos de idade, que pertence ao Argentino Júnior e está emprestado até dezembro. A informação que eu quero contar para vocês é de que tudo se encaminha para que ele fique em definitivo em 2025. O Cruzeiro entende que o custo é bom, só $400 mil para a compra do atleta em definitivo. Ele havia chegado alguns meses atrás por $200 mil de empréstimo. Esses $400 mil hoje equivalem a pouco mais de R$2 milhões.
Atleta que tem excelente profissionalismo, tem sido titular nas últimas partidas e um custo-benefício considerado interessante. Até aqui 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Só para completar, se Vidalba deve permanecer, ainda não há uma definição em relação a Álvaro Barreal, que chegou a ser até mais importante do que o Vidalba ao longo da temporada, mas tem um custo bem superior. Conforme tiver novidade eu conto para vocês, beleza? Quero falar agora sobre um bastidor super importante que envolve o Atlético Mineiro. É bom que o Galo fique muito esperto e atento em relação ao confronto contra o River Plate. Tem muita coisa em jogo nessa semifinal de Libertadores da América. O primeiro fato é que se o River Plate passar a final, imagino que a Conmebol fique mais contente, porque ela teria a presença de um time argentino na final da Libertadores que está marcada para a Argentina contra um brasileiro ou contra um uruguaio. O Botafogo e o Peñarol disputam a outra semifinal. E aí, para a Conmebol como organizadora, seria mais interessante evitar uma final brasileira, como tem acontecido nos últimos anos, tendo, por exemplo, um argentino e um brasileiro. Mas a confusão não para por aí. O Atlético tem que ficar muito esperto, porque se o River Plate for campeão da Libertadores, quem vai para o Super Mundial de Clubes do ano que vem é o Olímpia, do Paraguai. E vocês sabiam que o Alejandro Domínguez, que é o presidente da Conmebol, tem uma história muito longa com o Olímpia. Ele já chegou a ser presidente interino, vice-presidente e também membro do conselho. O pai do Alejandro Domínguez é considerado o maior presidente da história do Olímpia. E aí, só para vocês entenderem, as vagas para o Super Mundial de Clubes do ano que vem são 6 para sul-americanos. Os 4 campeões de Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e o campeão desse ano, além de 2 clubes pelo ranking. O River Plate e o Boca Juniors já garantiram a vaga pelo ranking. Se o River for campeão, em vez de essa vaga do ranking, abre-se para o Olímpia do Paraguai. E é tudo isso que estará em jogo na decisão entre Atlético e River Plate. Bora falar agora sobre o São Paulo. Informação importante: o tricolor estima faturar 18 milhões de reais com a série de 6 shows do Bruno Mars no Morumbi. Essa série abre nessa próxima sexta-feira e só se encerra no domingo da outra semana, obviamente que com algum intervalo de dias. São Paulo imagina ser capaz de faturar 3 milhões de reais por apresentação. Há um valor fixo por data de alugado do estádio, além de um percentual que o São Paulo fatura com alimentos e bebidas. E é somando tudo isso que o tricolor estima ser capaz de faturar 18 milhões de reais. Só a título de comparação, nas apresentações do Coldplay na temporada passada, São Paulo ficou com 6 milhões de reais, 3 vezes mais faturamento na comparação com o Coldplay. Isso sem falar que a Live Nation, empresa que operacionaliza os shows no Morumbi, já havia pago ao São Paulo 60 milhões de reais no ano passado pela exclusividade de shows no estádio por 5 anos. Só para completar, queria contar quantos jogos o São Paulo precisa para faturar esses 18 milhões de reais com os shows do Bruno Mars. A média de lucro líquido que o São Paulo tem com bilheteria nos jogos do Brasileiro é de 1.700.000 reais, pouco mais de 1.700.000. Então, fazendo uma conta e arredondando, dá para dizer que o tricolor precisaria de 10 partidas do Campeonato Brasileiro como mandante para faturar o que vai vencer, o que vai lucrar com os shows do Bruno Mars. Só para completar, assim que os shows terminarem, em 13 de outubro, o São Paulo promete replantar. Ele vai tirar todo esse gramado, que certamente vai estar bastante debilitado, e vai trocar por um gramado extremamente novo. Dessa maneira, não haverá possibilidade de o São Paulo enfrentar o Vasco da Gama, mas para a partida contra o Atlético Paranaense, válida pelo Brasileirão, tudo já deve estar de volta ao normal. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Abel Ferreira. O pessoal do nosso palestra, super bem informado sobre as coisas do Palmeiras, afirma que o Abel Ferreira está animado com a possibilidade de renovar seu contrato até dezembro de 2027. Essa é uma ideia da Leila Pereira. Toda vez que ela vai participar de uma eleição, ela tenta se aproximar do Abel, estendendo o contrato dele, como uma espécie de trunfo eleitoral. Olha, pessoal, votem em mim porque eu já estou garantindo a permanência do Abel por mais 3 anos. Dessa maneira, o Abel ficaria até o fim do mandato da presidente em caso de vitória na eleição que acontece nas próximas semanas. Importante contar que o contrato atual do Abel se encerra em dezembro de 25. Fui checar essa história com uma fonte minha no Palmeiras, muito próxima de Leila Pereira, e a pessoa afirmou que não existe negociação, que o Abel não tem a intenção de debater a respeito de uma renovação de contrato nesse momento. O foco dele é vencer o Campeonato Brasileiro e fazer o melhor time possível para o Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem. Você sabe que essa competição estreia nos Estados Unidos. A possibilidade de permanência para além de 2025 só vai ser debatida no próximo ano.
E há quem garanta, pessoas próximas do Abel, que o ciclo dele no Palmeiras está se encerrando. Ele entende que de 2020 a 2025 já construiu uma baita história e aí seria o momento para tentar algo na Europa. Ou seja, não há nenhuma definição em relação ao futuro do Abel. O que dá para cravar é que ele fica para o próximo ano, disputa o Super Mundial de Clubes e tem a garantia de que permanece pelo menos até dezembro do ano que vem. A partir daí, tudo pode mudar. Só a última em relação ao Abel, multa rescisória dele para clubes do exterior é de apenas 3 milhões de euros. A multa era bem maior e estava atrelada a tudo que ele receberia até o fim do contrato. O Abel pediu essa mudança e ela foi aceita. Quero falar agora sobre mais um problema, um problemaço no Corinthians. E outra vez relacionado a uma casa de apostas. A Esportes da Sorte, que fechou parceria com o Corinthians na metade desse ano e prometeu um investimento de 300 milhões de reais por 3 anos, não foi incluída na lista de bets divulgadas pelo governo que estão no processo de validação. Só para vocês entenderem, o governo federal resolveu taxar e criar uma normativa para participação das casas de apostas esportivas no Brasil. A Esportes da Sorte não faz parte dessa lista, então, na teoria, ela deixaria de poder operar a partir de 11 de outubro. A Esportes da Sorte já se defendeu, afirmando que cumpriu todas as exigências das portarias criadas pelo governo desde 20 de setembro. E, inclusive, solicitou a retificação para que o seu nome apareça. De qualquer forma, membros da diretoria do Corinthians estão bastante preocupados. Até porque, se a Esportes da Sorte, de fato, não conseguir reverter essa situação e ficar impossibilitada de operar a partir de 11 de outubro, o Corinthians certamente teria seu parceiro procurando para pedir a rescisão do contrato. Além da perda de mais ou menos 270 milhões de reais até julho de 2027, o Corinthians também teria problemas com o Memphis Depay. É que o salário do craque tem boa parte dos seus vencimentos pagos pela casa de apostas esportivas. O Corinthians se comprometeu a pagar para o Memphis 70 milhões de reais por um contrato de 2 anos. Desses 70 milhões, 57 milhões são pagos pela Esportes da Sorte. Só para completar sobre o Corinthians, mais um problemaço. Carlos Miguel, ex-goleiro do Timão, resolveu cobrar na justiça 4 milhões e 800 mil do Corinthians. Esse dinheiro se refere a 20% da negociação dele com o Nottingham Forest. Só para voltar um pouquinho no tempo, o Corinthians havia comprado 20% dos direitos econômicos do Carlos Miguel e havia prometido que faria a quitação assim que o Nottingham Forest depositasse o dinheiro. Essa quitação aconteceu no mês de julho e até agora o Corinthians não fez o repasse ao jogador. O Carlos Miguel se cansou de esperar e vai cobrar na justiça. Quero fechar o vídeo para falar sobre Gabigol e a chance dele permanecer no Flamengo para a próxima temporada. Essa possibilidade era completamente descartada enquanto o Tite era o técnico. Gabigol tem péssimo relacionamento com o ex-treinador do Flamengo, só atuou 3 vezes como titular em um ano de trabalho do Tite. Embora o Tite também não fosse o único problema, o Gabigol tem algumas questões envolvendo o Marcos Braz e também o presidente Rodolfo Landim. Com o Tite fora, com o Marcos Braz completamente alijado do processo de eleição, ele não fica para o próximo ano independentemente do vencedor, e com uma chance real de o Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação, perder a eleição marcada para o fim do ano, há quem imagine que o Gabigol possa permanecer, especialmente se o Felipe Luiz fizer sucesso como técnico do Flamengo. É que o novo treinador rubro-negro tem excelente relação com o Gabigol, uma parceria que começou quando ambos eram atletas e jogavam pelo Flamengo. Há inclusive quem imagine que o Gabigol possa começar como titular nessa quarta-feira diante do Corinthians na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Agora é aguardar os próximos passos e as próximas cenas dessa novela. Se o Gabigol arrebentar daqui até o fim da temporada, passa a existir alguma chance dele renovar o contrato, especialmente se o Felipe Luiz ficar. Do contrário, o Gabigol vai precisar buscar outro clube. Tenho contado para vocês que ele só não virou jogador do Palmeiras na metade do ano, porque Dudu e Flamengo não se acertaram. Gabigol e Dudu seriam envolvidos numa troca. E você, o que pensa sobre tudo isso? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!